União de Facto. Bem-vindos a mais um episódio do podcast União de Facto, um podcast de sábado sobre a União Europeia. O meu nome é Catarina Caria e estou aqui todas as semanas para falarmos de Europa. Sabe como funciona o sistema de voto no Parlamento Europeu e no Conselho? E de que forma podem os Estados exercer influência no processo de decisão em Bruxelas? São algumas das questões que hoje veremos esclarecidas e eu tenho as pessoas certas para falar comigo sobre isto. Começo por apresentar Miguel Poiares Maduro, distinguido pelo Prémio Gulbenkian de Ciência, é professor universitário e ex-diretor da Escola de Governação Transnacional do Instituto Universitário Europeu. Foi ministro adjunto e do Desenvolvimento Regional e advogado-geral no Tribunal de Justiça das Comunidades Europeias. Perita em Direito Constitucional, Direito Europeu e Análise Económica do Direito, já passou por Yale, London School of Economics, o Centro de Estudos Políticos e Constitucionais de Madrid, The College of Europe, o Instituto de Estados Europeus de Macau e até pela FIFA. Vocês não sabem, mas antes deste início de podcast todos nós falávamos temos os nossos períodos negros na vida. e falávamos de futebol. Ao meu lado tenho, e já devem ter percebido pelo riso, Raquel Vaz Pinto, é investigadora do Instituto Português de Relações Internacionais da Universidade Nova de Lisboa e professora associada convidada da FCSH, que é também a minha casa. Já ocupou cargos na Associação Portuguesa de Ciência Política e na Fundação Calouste Gulbenkian, é autora de vários livros, analista residente de política internacional e co-host do podcast da Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento, As Amigas de Eleanor. Muito obrigada aos dois por aceitarem este convite. Obrigado pelo convite. Obrigada eu. E Miguel, começo por ti. Ora, o mais recente pacto de migração e asilo da União Europeia foi aprovado em Conselho, apesar da Polónia e da Hungria terem votado contra. Caso o princípio de unanimidade tivesse sido aplicado a este dossiê, sabemos que não teríamos chegado a um acordo. E por isso pergunto-te como é que são afinal feitas as decisões em Bruxelas e direito de veto, sim ou não? Primeiro, é um equívoco pensar que a maior parte das decisões em Bruxelas e nas decisões europeias são tomadas por unanimidade. Em grande número de matérias, desde comércio internacional ao mercado interno, em muitas delas a regra de decisão que se aplica já é maioria, mas não é maioria simples de Estado, é uma maioria qualificada que envolve quer certo número de Estados-membros, quer a ponderação da população desses Estados. Mas em segundo lugar, e penso que é bastante importante ter isso em conta, nem o voto por unanimidade é muitas vezes um verdadeiro voto por unanimidade, nem o voto por maioria é muitas vezes verdadeiramente um voto por maioria. Eu explico isto porque isso depois dá-nos uma ideia de como é que, digamos, a lógica de influências e o poder dos Estados pode funcionar. Em muitas circunstâncias em que os Estados teriam um direito de veto, de facto, eles não o podem exercer. Porquê? Porque, ao contrário de outras matérias de negociação internacional ad hoc, a União Europeia é um regime político permanente em que constantemente se negociam e se decidem múltiplas questões. E, portanto, um Estado pode ter um interesse em vetar uma determinada decisão, mas tem um interesse ao mesmo tempo que outra matéria seja aprovada, por exemplo. Isso significa que muitas vezes um Estado, mesmo querendo vetar certa matéria, acaba por decidir não o fazer porque lhe dizem que se vetar essa matéria já não obtém o que pretende noutras áreas. Por outro lado, também acontece às vezes os Estados exercerem direito de veto numa matéria como forma de pressão para obterem o que pretendem noutras áreas. Veja-se uma questão muito discutida que tem a ver, por exemplo, com a libertação dos fundos para a Polónia ou até para a Hungria, em que frequentemente esses Estados usaram o direito de veto noutras matérias, sobretudo na política externa, para tentar garantir que esses fundos eram libertados e não eram condicionados por razões que têm a ver com o risco exposto a direito nesses Estados-membros. Portanto, este é o primeiro aspecto. Não há a divisão entre maioria e unanimidade, não é tão formal assim. Muitas vezes o facto de uma matéria ser formalmente, juridicamente, ter decidido de acordo com a unanimidade, não quer dizer que o Estado seja assim tão livre de usar o seu poder de veto.
E o mesmo relativamente a matérias por maioria, em que muitas vezes, sabendo-se que existe a possibilidade da maioria, mas sabendo também que estando uma vez na minoria, noutra vez pode estar é outro Estado, ou estando nós uma vez na maioria, de outra vez podemos estar na minoria, há uma tendência para buscar o consenso, para procurar o consenso em muitas matérias, mesmo naquelas em que se decide por maioria. E por isso é que muitas vezes mesmo decisões que podem ser adotadas por maioria são adotadas de largo consenso. Depois, acresce que na preparação desse processo de decisão há um papel fundamental da Comissão, que é quem tem o direito de iniciativa legislativa, sobretudo em matérias que dão lugar à iniciativa legislativa. Isso dá um poder muito grande da Comissão, à Comissão, porque se os Estados quiserem, nas matérias que já estão sujeitas a voto por maioria, se os Estados quiserem alterar a proposta da Comissão, têm de obter unanimidade. Quando querem apenas aprovar a proposta da Comissão, basta a maioria, em muitos domínios. Isso dá um poder muito reforçado à Comissão, mas também leva a Comissão muitas vezes a começar desde o início do processo a consultar os Estados suficientes para poder ter a maioria para aprovar essa legislação. E isto significa que frequentemente não é no momento do voto que se pode influenciar mais essa decisão. É muito mais a montante. E direi até o seguinte: quanto mais pequeno e médio o Estado, mais importante esse Estado intervir no processo legislativo a montante, ou seja, fazer ouvir as suas posições, conseguir ter especialistas nas comissões que preparam essa legislação, fazer com que os interesses do seu país, por exemplo, de setores económicos, empresariais, sejam atendidos e ouvidos no âmbito do processo legislativo, no âmbito do Parlamento Europeu, que hoje em dia é co-decisor em muitas das matérias, conseguir ter deputados que tenham reconhecimento, prestígio, credibilidade junto dos outros para serem relatores da legislação e, portanto, terem uma capacidade maior de moldar a proposta legislativa que depois será aprovada no Parlamento Europeu. Portanto, há várias formas de influência e eu direi quanto menor o direito de veto de um Estado, quanto menor o peso relativo de um Estado num voto por maioria qualificada, mais importante é esse Estado conseguir intervir a montante, até em formas tão simples como a presença de nacionais desse Estado em posições importantes dentro da Comissão Europeia. Não porque eles representem o interesse nacional, mas porque naturalmente estão mais predispostos a ouvir e a conhecer as sensibilidades nacionais relativamente a essas legislações, por exemplo. Certo. Isso joga a nosso favor, de Portugal? Há matérias em que nós, por exemplo, temos um bom track record. No Parlamento Europeu, por exemplo, no último ano, há um estudo interessante do Político que demonstra que os deputados portugueses foram os quartos, estavam em quarto lugar dentro daqueles que mais vezes foram relatores ou relatores sombra de legislação europeia. Isso dá poder de influência, como disse. Ser o relator é a pessoa que escreve o relatório que prepara depois a deliberação de todo o Parlamento, conduz o processo legislativo no Parlamento. Portanto, isso dá um poder e uma capacidade de influência. Portanto, aí, por exemplo, até não temos estado mal. E é uma das coisas que me preocupa, por exemplo, nestas eleições europeias, é ver que os partidos políticos praticamente esvaziaram completamente os deputados certo. Que tinham conseguido, porque no Parlamento Europeu demora a obter esse reconhecimento dos seus pares. Exatamente. Demora a reconhecer a credibilidade dos seus pares. Para mim é uma coisa difícil de entender, se não por grande ignorância dos nossos partidos políticos relativamente à forma como funcionam as instituições europeias. Mas nunca tinha acontecido. Uma mudança tão drástica, Vamos tão ver agora significativa, quais serão as consequências. Acho que não. Já agora, mas portanto no Parlamento tínhamos esse bom track record. Não sei o que é que se vai passar na próxima legislatura, atendendo a esta mudança, a esta revolução na composição dos parlamentares portugueses no Parlamento Europeu. Na Comissão Europeia temos vindo a perder influência. Nós neste momento somos um dos países menos representado nas posições de topo da administração europeia. Eu acho que não houve uma preocupação ou uma eficácia da parte do governo nos últimos anos para garantir que os portugueses tivessem posições significativas. Isso consegue-se
através de lobbying dos próprios governos nacionais, mas também através da informação e procurando candidatos nacionais com peso e convencendo-os a que se candidatem a essas posições, apoiando-os os funcionários portugueses dentro da Comissão Europeia que estão em melhor posição para conseguir fazer isso, e isso obviamente não foi feito porque nós olhamos para a realidade, não temos nenhum diretor-geral agora e penso que nem sequer temos um diretor de uma unidade de visão, ou se temos um apenas, e portanto isso é preocupante. Raquel, o que é que isto quer dizer em relação à nossa política externa? Que estamos muito mais virados para dentro do que para fora? Para já, desde já, concordar com aquilo que o Miguel disse. É sempre um prazer ouvir o Miguel Paiás Maduro sobre tudo o que tiver que ver com a União Europeia, portanto, e falar a seguir ao Miguel sobre essas matérias dói um bocadinho na alma, peço imensa desculpa, mas é mesmo assim. Em termos de articulação, aquilo que Portugal tem perdido nos últimos anos do ponto de vista desta ideia da representatividade, o peso, o impacto, todos estes pontos que o Miguel destacou são obviamente muito importantes, e isso também quando se trabalha a estratégia, a política externa, de facto os grandes países, por razões óbvias, seja economia, seja território, seja força militar, têm à partida, mesmo que cometam alguns erros, e como é evidente todos cometem erros, estão à partida mais defendidos para continuar numa posição dominante. Os países que são pequenos ou médios não têm esse resguardo e, portanto, ter uma estratégia, ou seja, ser capaz de pensar a médio e longo prazo, é absolutamente fundamental. Sobretudo quando falamos da União Europeia, que é um bocadinho este paradoxo: estamos dentro, mas não basta estar dentro. Também temos que ter uma voz, um peso, um protagonismo, e isso passa por tudo isto que o Miguel destacou, a questão dos relatores, a questão da qualidade dos nossos eurodeputados, a qualidade dos nossos, seja a nível da Comissão, seja a nível das direções gerais, que são aqui absolutamente fundamentais. Portanto, todo este trabalho deveria ser feito a pensar desta forma, estrategicamente, mas também deveria ser bipartidário ou consensual entre aqueles partidos que tradicionalmente estão e que têm estado no poder, mesmo que agora de facto estejamos numa fase mais fragmentada a nível dos nossos partidos políticos. Portanto, este aspecto é muito, mesmo muito relevante, e vemos, por exemplo, outros países, não sei, a nível mesmo, por exemplo, de outros países que têm o mesmo peso ou têm a mesma população que Portugal e que têm feito, entre aspas, pela vida nos últimos anos e de forma muito significativa. Ou seja, há aqui uma leitura, uma luta política no bom sentido, para justamente influenciar ou tentar compreender e muitas vezes pensar e conseguir antecipar o impacto de uma determinada legislação. E isso faz estando lá. E por isso é que é de facto muito importante também votarmos nas europeias e sermos capazes de entender o que é que esta União Europeia nos traz. Portanto, penso que em termos da nossa política externa, é verdade que para Portugal há aspectos do ponto de vista externo que nós portugueses trazemos para a União Europeia, nomeadamente com outras regiões do mundo, mas também é verdade que o nosso europeísmo, que é incontestado, mas o nosso europeísmo tem que ser mais trabalhado do ponto de vista estratégico. Não basta termos tido um presidente da Comissão Europeia, precisamos de ter mais pessoas de segunda e terceira linha no sentido da pirâmide do poder, e é aí que muitas vezes muitas destas decisões são tomadas. E para nós portugueses, se nós pensarmos que cerca de 2/3, enfim, o número não é um número empiricamente demonstrado, não sei, Miguel, tu se calhar saberás isso melhor, mas se pensarmos que cerca de 60%, 2/3 da nossa legislação começa nestas regiões, há vários, não é? Até 80%, Exato, mas na realidade isso nunca foi estudado de uma forma não é? científica, não temos dados seguros sobre isso. Mas sim, mas é um número muito significativo. Que nasce em Bruxelas e que nasce no sentido desta União Europeia. Mais importante toda esta nossa conversa e todo este nosso debate, e portanto a nossa política externa tem de facto que ter essa presença do lado mais humano, do lado mais pessoal. Nós temos conseguido fazer, até do ponto de vista diplomático, feitos extraordinários. Temos um secretário-geral das Nações Unidas, temos outros portugueses importantes na estrutura das Nações Unidas e de facto na União Europeia precisamos recuperar tempo. Quando
temos tido portugueses com esse tipo de posição, isso beneficia outros portugueses. Vê-se agora nas Nações Unidas, em que temos o secretário-geral e temos depois outros vários portugueses que em boa medida também por isso subiram, e vimos o mesmo quando o Durão Barroso foi Presidente da Comissão Europeia. Nunca tivemos tantos diretores-gerais, nunca tivemos tantos portugueses nos gabinetes de comissários europeus como nessa altura. Depois, como não temos a tal política estrutural de que fala a Raquel, não damos continuidade a isso e, portanto, temos essas oportunidades, mas acabam por ser picos associados apenas à presença desses portugueses que nós depois não conseguimos tirar partido e manter e consolidar esse peso nas instituições, ou internacionais ou da União Europeia. E como é que reforçamos a presença de Portugal na União Europeia? Até porque estou a pensar, este ano e este novo mandato vai trazer muitos desafios à União Europeia, até a nível orçamental, portanto algumas despesas que seriam que não tinham precedentes. Como é que poderemos olhar Portugal para o próximo mandato e reforçar a nossa presença e importância, a nossa voz em Bruxelas? Primeiro, como disse, para um país como Portugal, a nossa capacidade de influenciar tem de ser preparada, planeada para ser exercida à montante, o mais cedo possível no processo legislativo. Quanto mais nós conseguirmos associar o nosso processo de influência a uma participação técnica dentro do processo legislativo, maior poder conseguimos ter. O que é que isto quer dizer? Quer dizer ter portugueses, desde logo, por exemplo, na Comissão, em mais situação de poder. Lá está, tal capacidade que eles têm de poder sentir melhor as sensibilidades nacionais. Enviar para as comissões técnicas, para os grupos de trabalho, tudo isso, portugueses muito qualificados. Porque quando se vai ao Conselho e quando uma legislação chega ao Conselho, aquilo que acontece basicamente não é um verdadeiro processo deliberativo, é cada governo nacional e cada ministro, aliás, até porque não há tempo mais ou menos para uma volta à mesa, lê uma posição nacional e correspondente ao voto que vai ter. Não há deliberação, não há vamos tentar isto ou isto, raramente se consegue. Muitas vezes consegue-se isso, mesmo a esse nível um pouco antes ou na margem, falando com a presidência do Conselho. Mas nos momentos iniciais, preparação da legislação, preparação técnica da legislação, se nós tivermos técnicos portugueses que tenham credibilidade, reconhecimento dos outros técnicos, é aí que eles conseguem alterar a legislação ou conduzir a legislação num certo sentido, em vez de outro sentido. E, portanto, nós temos de pensar como é que nós enviamos pessoas muito qualificadas para participar nesses níveis, como é que conseguimos promover portugueses nessa situação e depois o mesmo no Parlamento, para quando a legislação chegar ao Parlamento, isso acontecer. Há um caso muito interessante que naquele mesmo trabalho do Político eles identificavam quais eram os parlamentares nacionais de um Estado-membro que mais vezes ganham o voto no Parlamento Europeu. E isto vai-vos surpreender se eu disser qual é o país. É o Luxemburgo. Mais de 90% da maioria. E, no entanto, são praticamente os mais pequenos, não é? São pouquíssimos e estão quase sempre na maioria. Porquê? Porque eles usam essa capacidade e o facto até de serem pequenos para ser mediadores, para buscar soluções de compromisso entre todos, sendo que quem consegue o compromisso entre todos, nesse compromisso consegue muitas vezes colocar também aquela que é a sua vontade, não é? Quando a nossa posição nós a conseguimos apresentar aos outros como um compromisso entre as divergências que eles têm, temos muito mais probabilidade de sucesso. E é esse tipo de abordagem que os Estados pequenos têm de ter. Vamos agora mudar um pouco de assunto e esta pergunta é dirigida aqui especificamente à Raquel, mas claro, Miguel, à vontade para também dares o teu contributo. Uma das tuas áreas de investigação é precisamente a estratégia chinesa e a visita de Xi Jinping à Europa revelou que a China tem grandes fãs em algumas capitais europeias. E, portanto, o que pode isto dizer
para Bruxelas. Olha, eu talvez invertesse esse teu ponto de partida e dissesse assim: a China tem hoje grandes fãs, mas menos fãs do que tinha há 5 anos. Talvez seja esta a mudança interessante. E isso vê-se como, nesta viagem, que foi obviamente muito bem pensada e planeada por parte de Xi Jinping, ele vai à França, vai à Sérvia e vai à Hungria. Contrasta imenso com há 5 anos, portanto em 2019, antes da pandemia, um país que foi aqui crucial no sentido de entrar na rota da seda, de ser aqui um país fundamental, que foi Itália. Portanto, aqui a diferença é tremenda em termos dos países que França no mesmo, mas Itália. Itália, entretanto, saiu da rota da seda, começou aliás com Mário Draghi e a atual primeira-ministra italiana reforçou justamente essa direção e, portanto, é verdade, há fãs, também há fãs de Vladimir Putin no continente europeu, mas de facto são menos. Isso também se nota naquilo que tem sido um trabalho muito estratégico da Comissão Europeia e nomeadamente da sua Presidente, mas esta ideia de que a União Europeia começou a olhar para a China, aquela divisão clássica em 3 partes, não é? Portanto, a China é um parceiro em áreas, por exemplo, como o ambiente, a China é um concorrente do ponto de vista económico, temos empresas que concorrem no mesmo setor e depois é um rival sistémico no que toca ao regime político e aos valores que nós defendemos. De um lado, uma ditadura muito sofisticada, ditadura, ponto final, do outro lado, as democracias liberais. E, portanto, a evolução de tudo isto e, sobretudo, a introdução da importância de olharmos para a fotografia e aqui a guerra, a invasão em maior escala da Ucrânia pela Rússia tornou esta questão mais premente, a necessidade de diversificar, de mitigar os riscos, esta ideia do de-risking, que a Rússia colocou a boa parte dos países europeus e não é apenas a questão energética, mas é de facto esta relação, a ideia de que se conseguiria integrar a Rússia. Isto também acabou por extravasar de certa forma e reforçar aquilo que a pandemia já tinha trazido. Ou seja, do ponto de vista estratégico, é má ideia depender excessivamente de um país, seja ele qual for. E neste caso concreto, seja a nível da cadeia de produção industrial, seja a nível de temas mais quentes, que eu pessoalmente adoro, que são a questão das terras raras, das matérias-primas críticas, chamava a atenção dos nossos ouvintes para um documento que foi produzido o ano passado pela Comissão Europeia, que é o Critical Raw Materials Act, ou seja, identificar um conjunto de setores que nós consideramos estratégicos, críticos, olhar para o mundo, calendarizar, porque aqui entram 2 componentes importantíssimas da União Europeia que são determinantes para as nossas vidas, a economia digital e a economia verde, ou seja, dois elementos para os quais nós estamos a trabalhar e a fazer todo este progresso do ponto de vista até material, mas não só, e em tudo isso o que é que se consegue perceber de forma muito clara? A China é aqui um país que se especializou, nomeadamente na questão das terras raras e domina boa parte de todo o processo. Matérias raras, para os nossos ouvintes perceberem, têm nomes, alguns super divertidos, outros extremamente difíceis de pronunciar e outros mais fáceis, como por exemplo Túlio, que para quem gosta dos romanos lembra-nos sempre de Marco Túlio Cícero e assim é mais fácil, mas de qualquer modo estas matérias, estas terras raras entram em coisas que nós nem imaginamos. Os telemóveis, as Smart TVs, as turbinas eólicas, os nossos carros elétricos, enfim, um conjunto de equipamentos que são fundamentais nas nossas vidas e aos quais a China é absolutamente crucial. Este documento, para mim, enquanto estudante de Relações Internacionais, é dos documentos com maior visão estratégica dos últimos anos. Porquê? Porque fez bem a fotografia, identificou os problemas, propôs uma calendarização, aí talvez um bocadinho ambiciosa, mas vamos ver, e depois, ao mesmo tempo, entrou em cena esta ideia de que nós não conseguimos fazer a ruptura com a China de repente, a ideia que os americanos tinham do decoupling, nós adoramos estes jargões, e depois passámos ao de-risking, ou seja, há aqui uma noção clara de que quanto menos se depender, e em particular em algumas matérias como estas cruciais, a União Europeia é capaz também de ter uma relação mais equilibrada com a China. Raquel, posso perguntar uma coisa? Claro, porque tu conheces eu entusiasmei-me agora. Não, ótimo. Porque tu conheces a realidade e a situação da China e a política internacional da China muito melhor que eu.
como é que tu vês a reação europeia ou a inação europeia, de acordo com alguns, à política que a China tem tido na África? Muitos dizem, por exemplo, para alguns desses tipos de matérias-primas, que a África vai ser fundamental e que a China está a ter muito mais sucesso do que a União Europeia, e a União Europeia está a ficar para trás e que isso nos vai trazer problemas sérios. Tu também concordas com esse diagnóstico? Concordo. E aí é uma junção até de dois aspectos, que é, em termos estratégicos, se eu tivesse que escolher uma região ou um continente no mundo onde a China é, de facto, o país mais influente hoje em dia, seria claramente o continente africano. Não só porque a União Europeia e aqui alguns, até mesmo a nível dos Estados-membros, muitas vezes não coordenamos algumas zonas que tradicionalmente ou historicamente é mais fácil, seja porque falam essa língua, o francês, o inglês ou o português. Mas lá está, é uma área em que Portugal poderia trazer um aporte fantástico para a União Europeia e ao mesmo tempo, através do papel que poderia ter nessa matéria, dar-nos poder a nós dentro da União Europeia. E nenhuma das duas coisas tem acontecido de forma eficaz. E reforça uma visão que, por exemplo, a Polónia não consegue ter, porque não tem essa presença em África. Não tem. Mas nem nós temos tirado partido disso, nem a União Europeia tem tirado verdadeiramente partido de nós. Mas também porque seguimos, já deixo de terminar, é que seguimos a pegada dos Estados Unidos, não é? Era o que eu ia dizer, Catarina, bem, era mesmo o que eu ia dizer, ou seja, porque para os Estados Unidos, a África não é uma prioridade. E repara, quando a melhor forma de ver isto é os Estados Unidos dividiram o mundo porque são septência, calma, isto não estou a dizer que seja tudo... Mas eu diria que isso era mais uma razão para ser para nós. Claro. Se tivéssemos visão estratégica. Nós não só não temos aqui a concorrência dos Estados, quando os Estados Unidos pensaram em criar um comando militar dedicado a África, portanto não estar integrado noutro comando militar, o mundo está dividido em vários comandos militares para os Estados Unidos, o Africacom, quando começaram a pensar fazer isto, houve nenhum dos países africanos, isto foi, já é século XXI. Tenho a ideia que a última cimeira União Europeia-África acabou por não se realizar, se não estou enganado, e já há vários anos que não há a coisa não é fácil de todo, porque, ou seja, e os Estados Unidos o que é que tiveram que fazer? O quartel-general deste Africacom é em Ramstein, na Alemanha, porque nenhum país africano se quis atravessar. Claro que há o Djibouti, há uma base dos Estados Unidos e tudo mais, mas não se quis atravessar. E tens toda a razão, ou seja, seria para a União Europeia mais uma razão para se pôr em campo e se mexer. Mas isso de facto não tem sido feito. E a China aqui apostou em várias frentes, sobretudo também na vertente diplomática. Isto implica nas Nações Unidas, isto é, obviamente vamos generalizar e há casos e casos, mas implica mais de 50 votos, vamos exagerar, em termos daquilo que são as resoluções na Assembleia Geral e algumas... Será interessante ver se o próximo alto representante para a política externa é alguém que possa ter mais sensibilidade para isso. Para o continente africano. Por acaso, nenhum dos anteriores era muito com sensibilidade para essa área. E sobretudo perceber que a África tem muitas sensibilidades, tem muitas sub-regiões e há muitas Áfricas dentro deste continente. E aquilo que a China tem feito é através da cooptação das elites. Muitas vezes nós vemos em alguns dos surveys que uma coisa é o que a elite pensa, outra coisa é o que, em alguns casos, embora a apreciação geral seja bastante positiva, há uma apreciação mais crítica daquilo que a China pode ou não fazer. Mas de facto a China tem feito uma estratégia bem pensada, bem organizada e sobretudo muito bem financiada, sem qualquer preocupação com pedir, por exemplo, sei lá, transparência das contas públicas ou coisa assim, e portanto esse aspecto... Essa é a vantagem que eles têm, não é? Esse é o direitos humanos também. Sim, embora para muitas destas... É dinheiro... com no strings attached. Ou melhor, no strings attached daquelas que importam a esses regimes. Exatamente. E outras instituições. Boa governança, direitos humanos. Os strings attached são de outro tipo. E chegam mais tarde. Não, tem essas coisas bonitinhas. A fatura paga-se sempre. Aqui a fatura é muitas vezes paga pela própria população. Exatamente. Portanto... Muito obrigada aos dois, acabou agora o tempo, mas gostei imenso desta conversa e passámos de Bruxelas para... Talvez se eu pudesse propor um dia um podcast aqui para um tema para um futuro episódio, no qual o Miguel seria uma estrela de primeira linha, seria o impacto da União Europeia no futebol.
Muito bem, eu gosto imenso. É para fazer, vamos gravar este. Aí traz uma tarde inteira também. Uma tarde inteira, com certeza. Fica aqui o desafio. Por agora, já sabem, todas as semanas, um olhar crítico, informativo e simplificado, como eu gosto de dizer, sem tretas e sem gravata, para a União de Facto. Eu não trouxe gravata. E de ténis, exatamente. Obrigada. União de Facto.